Fala galera, essa é a segunda aula que a gente vai estar falando sobre gasometria arterial, beleza? Já peço que você se inscreva no canal, caso você não é inscrito, deixa um curtiu aí, compartilha esse vídeo para ajudar a gente, tá bom pessoal? Nessa aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como o nosso corpo ele consegue compensar as alterações que vêm acontecendo conforme tem essa alteração do nosso pH. Tá certo, pessoal? Então, só para a gente relembrar um pequeno dado da aula passada, né? O pH ele é igual a BIC dividido pela PCO2, né? Concentração de BIC pela PCO2. Lembrando que ele é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional a PCO2. E é esses dois caras que a gente vai usar para trabalhar essa questão da compensação. A gente entendendo essa compensação a partir de agora, a gente começa a entender o que acontece em relação ao pH, tá certo? Como que o nosso corpo trabalha para tentar compensar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a gente tem dois estados que podem estar acontecendo no nosso corpo. Ou a gente pode ter um estado conhecido como acidose, certo? Ou a gente tem um estado que vai ser conhecido como alcalose, certo? E aí a gente vai ver que a acidose ela pode ser tanto metabólica quanto respiratória. E aí a gente vai ver que para a alcalose é a mesma coisa. Pode ser tanto metabólica quanto respiratória. Certo, pessoal? E é em cima disso que a gente vai estar trabalhando. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: toda vez que a gente falar de metabólico, onde vai estar o problema? Em bicarbonato, tá certo? Então aqui, ó, toda vez que a gente vê o metabólico, o problema é no bicarbonato. E toda vez que a gente falar no respiratório, o problema vai estar onde? Na PCO2, tá certo, pessoal? Então, basicamente a gente tem que entender o seguinte, ó, que numa acidose metabólica, certo? Quando a gente está falando de uma acidose metabólica, por que vai acontecer uma acidose metabólica aqui no caso? A gente vai ver que nesse caso vai ser pela diminuição do nosso bicarbonato, tá certo? Então a gente vai ver que na acidose metabólica a gente tem uma diminuição do nosso bicarbonato, combinado? E como que o meu corpo vai tentar compensar essa diminuição do bicarbonato para manter um equilíbrio, manter um pH ideal e entrar e voltar para a homeostase? Lembra que eu falei na aula passada, se o problema é metabólico, quem responde a isso daí é o pulmão. Se o problema é respiratório, quem que vai tentar compensar? Os rins, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se diminuir o bicarbonato, no caso da acidose metabólica, o meu pulmão vai tentar compensar diminuindo a PCO2, tá certo, pessoal? Como que ele vai fazer isso daí? Para diminuir a minha PCO2, aumenta a ventilação. E aí, o que eu falei para vocês? Olha só, pessoal, diminuiu a PCO2, quem diminui junto com ela? Hidrogênio, tá certo? Se diminui o hidrogênio, o que vai acontecer com o pH? O pH sobe, né? Então, ó, olha só, a gente está falando de acidose. Acidose é a diminuição do pH. Combinado? Ó, se é uma acidose metabólica, o pH vai estar diminuído por um problema metabólico, tá certo? Quem que diminuiu? O bicarbonato. Como que eu compenso? Diminuindo a PCO2. Diminui PCO2, diminui hidrogênio. O hidrogênio é inversamente proporcional ao pH, então aumenta o pH. Combinado? Agora, quando o problema é respiratório, a gente vai estar olhando para PCO2, tá certo? A gente vai ver que na acidose respiratória, a gente vai ter um aumento da nossa PCO2. Por quê, pessoal? Lembra? Aumentou a PCO2? Aumenta o hidrogênio junto com ela. Se o hidrogênio é inversamente proporcional ao pH, aumentou o hidrogênio, diminui o pH, tá certo? E como que a gente vai compensar aqui agora? Se o problema é respiratório, quem que compensa? Os rins. Como que o rim compensa? A gente já falou, se é acidose, elimina hidrogênio, produz novo bicarbonato, reabsorve bicarbonato, aí a gente vai eliminar uma urina bem ácida, né? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Se eu tenho que compensar um aumento da PCO2, se o problema é respiratório,
o rim vai compensar. Então a gente aumenta o nosso bicarbonato, tá certo, pessoal? E assim a gente tem esse controle compensatório aí. A gente vai ver que na hora que eu jogar os números vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Num primeiro momento vamos começar a guardar isso daqui, tá certo? Agora, quando a gente fala de alcalose, é porque o nosso pH aumentou, né? Só para a gente lembrar, né? Acidose é um pH menor do que 7,35 e alcalose é um pH maior do que 7,45. Combinado? Bom, vamos lá. Se é uma alcalose metabólica, aqui o problema agora é porque aumentou muito o meu bicarbonato, pessoal. E o bicarbonato é base. Se ele aumentou muito, vai ficar alcalino, esse meio que eu estou falando, né? Como que a gente vai compensar? Aumentando a nossa PCO2. Lembrando que se o problema é metabólico, o pulmão que corresponde. Se aumentou o PCO2, lembra que aumenta junto o hidrogênio com ele, e é inversamente proporcional ao pH. Aumentou o hidrogênio, diminui o pH, né? A gente acabou de falar isso daí, eu sei que é meio complicado. E vice-versa, né, pessoal? Aqui também ó, é a mesma coisa. Ó. O que vai acontecer? Se há uma alcalose respiratória, é porque, no caso, diminuiu a nossa PCO2. Se diminui a PCO2, junto diminui H+. Como que a gente teria que compensar? Diminuindo o bicarbonato do nosso corpo, tá certo? Então, basicamente, é assim que o nosso corpo trabalha para tentar promover essas compensações. Combinado, pessoal? E aí a gente vai ver que tem alguns cálculos que a gente tem que saber, tá certo? A gente precisa conhecer alguns cálculos para a gente conseguir saber se está compensado ou não. Mas antes da gente entender as compensações, vamos tentar olhar então para uma gasometria, tá certo? Para a gente conseguir já entender basicamente uma gasometria. Então eu vou dar alguns valores aleatórios e a gente vai começar a partir de agora já entender um pouquinho do que a gente vai ver numa gasometria, tá certo, pessoal? Claro que agora eu quero que vocês se atentem apenas a 3 caras principais de uma gasometria: o pH, o bicarbonato, tá certo? E a PCO2. Tá bom, pessoal? Lembrando que o bicarbonato vai ser o pH de 7,35 a 7,45, o BIC de 22 a 26, PCO2 de 35 a 45, tá bom? No primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, vamos supor que a gente tenha um pH aqui de 7,28, tá certo? A gente vai ter aqui um bicarbonato de 12, tá certo, pessoal? E a gente vai ter uma PCO2 aqui de 25. Tá bom, ó, 12 mecs por litro e 25 milímetros de mercúrio. Vamos supor que vocês fizeram uma gasometria e é isso que chegou para vocês lá. Combinado? Então você está lá no plantão, chegou a gasometria do seu paciente, pô, vocês vão olhar para isso daqui. Beleza, o que eu preciso saber aqui? O que está acontecendo? Qual é o distúrbio que está acontecendo com o meu paciente? Tá bom? Então, a gente vai sempre seguir essa regrinha aqui, ó, pessoal. Primeiro cara que a gente vai olhar, para o pH. Segundo cara que a gente vai olhar, para o bicarbonato. E o terceiro cara que a gente vai olhar, para PCO2. Tá certo? Então, olhando para o bicarbonato, como está o meu... olhando para o nosso pH, como está o meu pH aqui? Ele está dentro do valor da normalidade ou não? A gente está vendo, né? 7,28. 7,28 não é menor do que 7,35? Lembra que se fosse menor do que 7,35 a gente falava de acidose, né? Então, galera, é isso que eu quero que vocês entendam. Ó. O 7,28 ele está abaixo do 7,35. Então, aqui a gente tem uma acidose, tá bom? E agora, preciso saber se esse problema ele é metabólico ou respiratório, tá certo? Então, para quem que a gente vai olhar nesse segundo momento agora? O segundo cara que eu preciso olhar é para BIC, né? Lembra quanto que era o bicarbonato normal, pessoal? A gente falou de 22 a 26, né? O 24 era o ponto médio. E aí, o que está acontecendo? O meu bicarbonato é de 12. E aí eu tenho que, se fosse normal, seria de 22 a 26. Beleza? Poxa, Thiago, o bicarbonato está bem abaixo do mínimo aqui, do 22, né? Não está? Tá sim, o bicarbonato está muito abaixo do 22. Pessoal, lembra que o bicarbonato é uma base? Se a minha base está muito baixa, certo? Ela está muito baixa, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Olha só, eu tenho um pH ácido
devido a uma base muito baixa. O meu BIC está muito diminuído, tá certo? O meu bicarbonato está muito diminuído aqui, beleza? Então, nesse caso, quando isso acontece, essa acidose ela é uma acidose que a gente vai chamar ela de metabólica. Beleza? Aí vocês vão pegar e vão olhar lá para PCO2. Quanto que é a PCO2 normal? De 35 a 45. Vocês falam, poxa, Thiago, mas também está diminuído. Exatamente, vai estar diminuído a minha PCO2. Tá certo, pessoal? Ela vai estar diminuída. Porque o que acontece aqui? Lembra que eu acabei de falar. No caso da acidose metabólica, o que a gente tem? A gente tem a diminuição do bicarbonato. Lembra do slide anterior que a gente viu ali? E como que a gente compensava? Diminuindo a PCO2. Então é um problema metabólico, tá certo? Que o pulmão está tentando compensar. Como que o pulmão está tentando compensar? Diminuindo a PCO2. Por quê? Se diminui a PCO2, diminui H+, pessoal. Tá certo? Se diminui o H+, o que acontece com o pH, que é inversamente proporcional? A tendência desse cara é aumentar, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho uma acidose metabólica, a gente pode ver pela diminuição do meu bicarbonato aqui, ao qual o meu sistema respiratório está tentando compensar, diminuindo a PCO2, tá certo? Ah, Thiago, ficou meio assim, não entendi. Só para que vocês entendam, pessoal. Faria sentido, por exemplo, eu ter uma acidose metabólica com um bicarbonato de 40, por exemplo? Se eu tenho excesso de base no meu corpo, como que vou gerar uma acidose metabólica? Não tem como, o problema não é metabólico aqui. Aí o problema seria respiratório, tá bom? Então, só para não confundir muito a cabeça de vocês, eu vou dar um outro exemplo agora, que a gente pode usar basicamente os mesmos caras aí. Tá certo? Só que agora a gente vai inverter, vamos inverter isso daí agora, vamos inverter tudo que está acontecendo aí. Beleza? Então vamos pensar então agora numa alcalose metabólica, só para que vocês entendam. Então vamos pôr aqui, ó, a gente tem o pH, tá certo? A gente vai ter o nosso BIC e a gente vai ter a nossa PCO2. Pensa que o nosso pH é o mesmo, de 7,28, tá certo? No caso aqui a gente vai ter um BIC de 30, beleza, pessoal? E a gente vai ter uma PCO2 aí de... vamos colocar de 45. Vamos por 45, beleza? Uma PCO2 de 45. Então, o que a gente tem que olhar primeiro? O pH, né? A gente já viu isso daí. Então, se eu olhar para o meu pH, 7,28, o que eu tenho aqui? Acidose. Certo? Acidose. Agora, o que é o segundo cara que eu tenho que olhar? Para o meu bicarbonato. O bicarbonato ele é de quanto? De 22 a 26. Ele está em 30, galera. Ele está em 30. Beleza? Ele está em 30. O que está acontecendo aqui? Não tem como ser um problema, não tem como ser uma acidose causada por um problema metabólico. Tá certo? Por quê? Olha só, tipo assim, se eu tenho excesso de base no meu corpo, essa base ela não deixaria eu gerar uma acidose, sim geraria uma alcalose, né? Então, aqui ó, eu tenho que olhar para a minha PCO2. Ah, mas Thiago, ela está no 45, tá certo? Mas aí é onde a gente fala da questão da compensação. Ela está no 45, mas você pode ter certeza que ela pode estar aumentando aí, tá certo? Essa PCO2 ela pode estar aumentando. Então, se vocês não querem que seja 45, vamos dar, por exemplo, então 47, para sair fora daquele valor redondo, né? Então pensa que é 47, aqui a gente está entre 35 e 45, tá certo? O que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho uma acidose, porque o meu pH está em 7,28, e o meu BIC, como está em 30, ele é maior do que o 26, então não tem problema, não tem como ser um problema metabólico. Agora, a minha PCO2 a 47, ela não é maior do que o 45, tá certo? Então, esse problema é um problema respiratório, tá certo? Então, no caso aqui, a gente tem uma acidose respiratória. Tá certo, pessoal? E aí, o que está acontecendo aqui? Só para que vocês entendam. A gente tem uma acidose respiratória. Por quê? O que está acontecendo? Que eu quero que vocês entendam aqui. Olha só, o meu pH, ele não continua ácido? Sim, ele está ácido. Então, se o problema não é metabólico, ele só pode ser
respiratório. Quem que está tentando compensar? O meu rim. Então é isso que acontece. Lembra lá, pessoal? Se é uma acidose respiratória, o que acontece? Aumento da PCO2, tá certo? Aumento da PCO2. E como que eu compenso com isso daqui? Aumentando o meu bicarbonato, tá certo? Eu aumento o meu bicarbonato. Então, ó, olha só, desse jeito que a gente consegue ir brincando com esses caras aí, beleza? Agora vamos pensar numa alcalose, beleza? Vamos pensar numa alcalose. Então, pensa que a gente tem aí um pH. Tem o pH, tem o nosso BIC e tem a nossa PCO2. Combinado? Vamos supor que a gente tem um pH de 7,48. Vamos pôr o BIC de 30 e a PCO2 aqui de 43. Tá certo? Vamos pôr ela um pouquinho mais. Vamos pôr ela de 48. Vamos pôr 48 aqui. O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só. Se eu olho para o meu pH, ele não é maior do que 7,45? Sim, Thiago, ele está mais acima do 7,45. Então a gente já sabe que isso é uma alcalose, tá bom? Alcalose. Segunda coisa, eu olho para o meu bicarbonato. Meu bicarbonato não está elevado? Pessoal, agora a gente está falando de alcalose. Com um bicarbonato elevado, lembrando que é de 22 a 26, o problema é metabólico. Então, o problema é metabólico, alcalose metabólica. E aí, o que acontece com a minha PCO2, que é de 35 a 45? Ela também vai estar elevada. Lembra, quando o problema é alcalose metabólica, é porque aumentou o meu bicarbonato. Como que eu compenso? Aumentando a minha PCO2. Lembra que junto aumenta o H+, que aí diminui o pH, que é inversamente proporcional. Tá certo, pessoal? E aí, um último exemplo que a gente pode dar aí, pessoal, seria no caso aí de uma alcalose respiratória, né? Então pensa que a gente tem um pH, tem o nosso BIC, e aí a gente tem aqui o nosso PCO2. Bom, então, ó, olha só, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um pH de 7,48, vamos supor que eu tenho um BIC aqui de 24, e eu tenho uma PCO2 aqui. Vamos colocar essa PCO2 de aproximadamente aí 30, beleza? Então, olha só. Se eu estou olhando para o meu pH, eu já sei que é uma alcalose. Certo? Alcalose. Olho para o meu BIC. Quanto que é o normal? 22 a 24. Então, ele está dentro da normalidade. Não tem como ser o meu bicarbonato, tá certo, pessoal? Não tem como ser o problema nele. Aí, eu olho para a minha PCO2, que é de 35 a 45. Está diminuído, ele está menor do que 35. Então, o meu problema agora é respiratório. Tá certo, pessoal? O meu problema é respiratório. Lembra, se é uma alcalose respiratória, o que está acontecendo? Diminui a minha PCO2. Tá certo? Porque se diminui a minha PCO2, diminui junto o H+. Tá certo, pessoal? Se diminui junto o H+, como que eu vou compensar isso daqui? Diminuindo o meu bicarbonato. Tiago, mas o bicarbonato aqui está dentro do parâmetro normal. Sim, mas ele vai diminuir, ele vai começar a diminuir, tá bom? Chega uma hora que ele vai diminuir. Certo, pessoal? E aí assim a gente consegue compensar. Essas são as compensações. Então se vocês querem um exemplo um pouquinho melhor, mas ficou meio assim, né? Então tá, vamos dar um exemplo um pouquinho melhor. Pensa que o nosso BIC aqui, ao invés de 24, o nosso BIC está em 18, tá certo? E o nosso PCO2 continua em 30. Então eu vou olhar para o pH, 7,48 é uma alcalose. Olhei para o meu BIC, tá de 18 aqui. Não tem como um bicarbonato baixo gerar uma alcalose, né? Para gerar alcalose, o bicarbonato tinha que estar elevadíssimo, tá certo? Então não é o problema metabólico. O problema está onde? O problema está no respiratório, olha lá. Diminuiu o meu PCO2, tá certo? E o bicarbonato só diminuiu para tentar compensar esse problema aqui, tá certo, pessoal? Então, é assim que funciona a compensação do nosso corpo aí. E aí eu quero que vocês gravem aquela tabelinha que a gente fez no começo da aula ali, né? Então, ó, só para que fique claro de novo para vocês, ó. Aumentou
Então, só para deixar aqui, ó, se for no caso a acidose metabólica, pessoal, o que está acontecendo na acidose metabólica? Diminui a BIC. Como que a gente compensa? Diminuindo a PCO2, tá bom? Se for acidose respiratória, é porque aumentou a PCO2. Se aumentou a PCO2, como eu compenso? Aumentando a BIC. Lembrando que se o problema é metabólico, respiratório quem compensa. Se o problema é respiratório, quem compensa é o rim, tá bom? Agora, se for alcalose, o que está acontecendo, pessoal? Na metabólica, a gente tem o aumento do bicarbonato. O aumento do bicarbonato que está causando essa alcalose aí. E aí, então, a gente compensa como? Aumentando a PCO2, tá bom? Agora, se o problema é respiratório, o que está acontecendo? É porque a gente diminuiu a PCO2, tá certo? A pessoa está hiperventilando. E aí, como que a gente compensa isso daqui? Diminuindo o nosso bicarbonato, tá certo? Eliminando pela urina. Beleza? A urina vai ser básica. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá certo, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? E aí, em cima disso, façam os exercícios aí, pega de novo o que a gente acabou de falar, os exemplos ali, e tenta refazer isso daí, entendendo o que está acontecendo. Façam vocês mesmos, vão montando aí, ó, pensa num pH, resolvam essa mesmo, ó, pH de 7, um pH de 7,30, tá certo? Com um BIC de 18 e uma PCO2 de 32. Fala lá para mim o que é, façam vocês aí no caderno. Um outro exemplo, um exemplo 2, pega o pH aí de 7,28 com um BIC aqui de 35 e uma PCO2 aqui, ó, de 40, vamos por 5, de 50. Tá bom? Fala qual que é o problema, onde está o problema aqui, pessoal, tá certo? Aí vamos lá, pega outro exemplo, pega um pH de 7,5, 7,50, com um bicarbonato de, vamos pôr de 45 aqui, e uma PCO2 de, vamos pôr ela PCO2 aí de 55, por exemplo, tá bom? Aí nesse outro exemplo aqui, pega um pH de 7,50 também, pode ser, um BIC aqui de 20 e uma PCO2 de 28, tá bom? Me fala cada um aí, façam em casa os exemplos e entendam o que é acidose e o que é alcalose, só de olhar para esses exemplos aqui, tá bom? Eu não vou ensinar o cálculo das compensações nessa aula. Na próxima aula a gente vai aprender o cálculo de compensação para ver se realmente está compensado. Porque a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é saber se é uma alcalose, se é uma acidose, se o problema é metabólico, se o problema é respiratório, tá bom? Entendendo isso, a gente já consegue pelo menos já ir trilhando um caminho em relação ao entendimento da gasometria, tá bom? Na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com os cálculos da compensação. Por quê? Eu preciso saber se cada valor que eu estou colocando aí, por exemplo, no primeiro exemplo aí, eu tenho uma acidose, tá certo? Se essa acidose, se ela é metabólica ou se ela é respiratória. Se ela é metabólica, então eu tenho que saber se a PCO2 ela realmente está compensada, tá bom? Tem uns cálculos que a gente usa para saber se ela realmente está compensada. Não são difíceis, mas são os cálculos que a gente precisa conhecer. Combinado, galera? Então, essa aula era só para a gente entender basicamente as compensações e já começar a abrir um pouco a nossa mente para a questão da leitura da gasometria. Espero que tenham gostado. E é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Um abraço.